Você ouve Sem Medo de Ser Feliz. Promovendo a elevação do sentir. Sem medo de ser feliz. Apresentação do orador, médium e escritor José Carlos de Luca. Sem medo de ser feliz. Olá, queridos amigos da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Estamos começando mais um programa Sem Medo de Ser Feliz. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, em Guarulhos, com a nossa alegria de sempre, a nossa gratidão a Deus pela possibilidade de estar nesse programa aqui já há 14 anos no ar. Isso nos dá muita alegria, muita satisfação de poder contar com a sua audiência, com a sua presença. Então, sejam todos bem-vindos, os que nos assistem pela TV Mundo Maior, os que nos ouvem pela Rádio Boa Nova e aqueles que acompanham a nossa transmissão pelo Facebook, no meu Facebook pessoal, como no Facebook da Rádio Boa Nova. Participe, diga de onde você está nos vendo, nos assistindo, opine sobre o conteúdo do programa. Será uma alegria muito grande poder você estar fazendo o programa conosco aqui. Olá, Cristina. Bem-vindo todos os queridos ouvintes, todos que estão sintonizados a nós neste momento. E o pessoal da Reprise também, né? Que nos assiste carinhosamente toda terça-feira às 21 horas. Sejam todos muito bem-vindos. E também o pessoal da Reprise do sábado, não é? É verdade. O horário é 20 e 30? É 23 horas. 23 horas. É. Então, sábado também tem reprise na TV Mundo Maior, 23 horas. Também sejam todos bem acolhidos. Meus amigos, hoje vamos falar de um tema que está aqui no livro, maravilhoso livro, Nosso Lar. Já leu esse livro? Você já leu? Quantas vezes você já leu? Eu já estou na 5ª ou 6ª leitura já. Talvez uma das obras, acredito eu, da Lavra de Chico Xavier, que ganharam maior repercussão literária, livro que foi para o cinema, rádios, novelas que se espalharam pelo Brasil todo. A história, então, do espírito André Luiz, é um pseudônimo de um médico que teve a sua última encarnação no Rio de Janeiro, e ele então vai narrar o que é que ele viu após a sua passagem, a sua desencarnação, a sua ida para o mundo espiritual. Então, Nosso Lar é uma das regiões espirituais existentes no mundo astral, para onde André Luiz acabou se encaminhando. Lembra quando Jesus falava: há muitas moradas na casa de meu Pai? Então, Nosso Lar é uma dessas infinitas moradas. Em Nosso Lar, nós não vamos ter aqui apenas uma visão do que é que nos aguarda do outro lado, como é o mundo espiritual, como é que o mundo espiritual se organiza, né? O que é que nós vamos encontrar lá, que atividades que tem, que tarefas, como é que os espíritos se relacionam, onde é que eles moram, o que é que eles fazem. São assuntos que nos despertam muita curiosidade. Mas, sobretudo aqui, nós vamos perceber o seguinte: um liame, uma ligação, um link entre a vida que se tinha aqui na Terra e a vida que prossegue no mais além. Não há uma interrupção. O espírito que estava aqui, quando sai do corpo,
É assim que ele acorda do outro lado, carregando consigo tudo aquilo que ele fez dele. E nesse livro aqui, André Luiz, então, ele vai inevitavelmente fazer uma reflexão dos valores que ele tinha aqui na Terra, e quando ele chega do outro lado, inevitavelmente, ele faz um balanço de vida. Faz um balanço porque a morte não deixa de ser, considero eu, uma espécie de um choque que a gente toma. Choque aqui no sentido figurado, porque nós vamos nos defrontar com uma realidade para a qual muitas vezes nós desconsideramos aqui na Terra. Primeiro, a realidade que a vida prossegue. Não é? Segundo, que a gente desperta do outro lado, num mundo em que muitos dos valores que nós cultivamos aqui na Terra, ali no mundo espiritual, não tinham e não têm tanto valor, ou quase nenhum valor, ou nenhum mesmo valor que a gente dá aqui. E o que a gente vai perceber que os valores que se cultuam lá eram valores que a gente pouco cultuou aqui. Então, no primeiro capítulo, que é o que nós vamos conversar hoje, um trecho do primeiro capítulo, o André Luiz se defronta com essa realidade. Primeiro que ele percebe, que ele se dá conta que ele não está morto. Não é? Que a morte foi apenas uma passagem, uma transposição, um portal de uma vida que ele saiu para entrar numa outra vida. Aliás, a vida era a mesma, ele só mudou de endereço, só mudou a dimensão espiritual. Mas ele continuava com a sua realidade, ele continuava com os seus problemas, com as suas angústias, com as suas conquistas. Então, essa foi a primeira constatação que ele fez. Então, a partir disso, ele começa fazer um balanço de vida, sobretudo por quê? Porque ele desperta numa região espiritual não muito agradável. Não é? Ele não desperta ali numa região espiritual superior. Ele desperta numa dimensão de dor, de sofrimento. Ele vê, tanto quanto ele vê nele a situação dele de um espírito ainda doente, porque ele desencarna aqui da Terra com uma doença, ele acorda do outro lado com aquela doença, ele acorda com as dores que ele tinha aqui na Terra, ele acorda com fome, com sede, né? Ele desperta do outro lado, vendo a barba dele crescer, né? E ele vê outros espíritos também doentes, ele vê outros espíritos agressivos. Ele está numa região que não foi muito agradável. E óbvio que isso fez a mente dele, a cabeça dele, fervilhar de indagações, né? Então ele começa a pensar, puxa vida, né? Quer dizer, a morte não existe, eu estou encontrando uma realidade espiritual, eu nunca pensei nisto, eu nunca cuidei disso. A religião para mim nunca foi importante na Terra. Eu sempre fui uma pessoa, segundo ele diz aqui, vivi a filosofia do imediatismo, sempre pensei nas coisas de agora, comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, gastar, dormir, festa, comida, sexo, sono. Né? Aí tudo isso acaba, ele acorda no mundo espiritual, a vida continua, e ele percebe que ele acorda na condição de um mendigo do outro lado. Essa é uma impressão que ele tem. Né? Ele diz aqui, eu acordei do outro lado da vida como um mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Um mendigo. Mendigo por quê? Porque ele não cultivou valores do espírito. Ele foi um imediatista. Ele foi um materialista.
Ele viveu egoisticamente. Então, ele não acorda rico do outro lado. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho que Jesus diz assim: olha, cuidado com os bens que vocês, né, ficam cultivando. Cuidado, né? Os bens da terra, os ladrões roubam, né? A ferrugem consome. Cuidem também e, sobretudo, dos valores eternos, dos valores do Espírito, dos valores que a gente vai poder levar quando sair daqui, quando a gente volta para o mundo espiritual. Os valores do amor, da fraternidade, da fé, da alegria, da amizade, do perdão, dos bons relacionamentos, das boas atitudes que a gente teve aqui. Isso faria com que André Luiz despertasse no mundo espiritual numa região de espíritos felizes. Mas não foi nessa região que ele despertou, e ele então começa a constatar por que ele está naquela situação. Porque ele, no fundo, viveu, né, a filosofia do imediatismo, diz ele, viveu exclusivamente para si. E aí, então, tem um trechinho que eu reservei aqui, que a Cristina vai ler, onde ele faz uma confissão aqui muito importante para nós. Não é? Eu vou pedir, então, para a Cristina fazer a leitura. Habitar a terra... Isso, né? Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, Cristina leu um trecho aqui de Nosso Lar, capítulo 1, discografia de Chico Xavier, Espírito André Luiz, publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, vejamos a confissão de André Luiz. Por que a gente está falando nisto? Para incutir medo? Não. O André Luiz está comentando isso para que a gente possa ter uma conduta diferente ainda aqui. Porque ele vai dizer no final desse capítulo aqui o seguinte: ó amigos da terra, ele está falando comigo, está falando com você. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura? Com o preparo dos campos interiores do coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então, veja, são palavras de alerta para que a gente possa, então, não incidir no mesmo erro que ele incidiu. Ele está trazendo uma mensagem para que a gente possa reavaliar nossa própria vida enquanto nós estamos aqui. E não passar o que ele passou. Então vamos refletir sobre as confissões dele. O que ele está dizendo aqui? Habitar a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir ceitil do débito enorme. Então, primeira reflexão que ele faz. Eu recebi muito da vida e não dei nada de volta. Isso já pesou na consciência dele lá. Recebeu muito e não deu nada. Então, eu fico pensando quando leio isto, né? O que é que eu estou devolvendo à vida do muito que eu recebi?
E todos nós, em maior ou menor grau, recebemos muito da vida. Primeiro, a oportunidade da própria reencarnação. Estar aqui na Terra reencarnado é uma oportunidade grandiosa, porque é aqui que a gente pode se desenvolver, é aqui que a gente pode, enfrentando as nossas provas, progredir, é aqui que a gente pode reparar erros que a gente já cometeu, é aqui que a gente pode armar um futuro melhor para nós, um futuro espiritual melhor. Agradecer pais que nos colocaram no mundo, não nos abortaram, trabalharam por nós. Agradecer as oportunidades que a gente teve. Pessoa que nos deu um emprego, pessoa que nos deu um conselho, pessoa que nos deu uma ajuda. Enfim, a gente tem recebido muito da vida. Né? A gente precisa ter um pouco de olhos de gratidão para começar a enxergar isto. Né? E não só enxergar isso, mas também não incidir nesse erro do André Luiz, que foi o de ter recebido muito, e ele reconhece lá que ele não retribuiu, sentiu do débito enorme. Ele chegou lá na condição de um mendigo, de um miserável. E aí então ele fala assim: tivera paz, cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Nunca avaliei. Eu, de alguma forma, às vezes penso e sinto isso que o André Luiz. Quando o meu pai, o ano passado, internado, eu comecei a olhar aqueles pés, aquelas pernas dele, fraquinhas, minguadas, é que eu comecei a pensar em quanto que aquelas pernas andaram, aqueles pés pisaram, quanto sol, quanta chuva meu pai tomou para trazer todo dia o pão, o alimento para a minha casa. Eu nunca avaliei isto. Nunca avaliei. Às vezes até cobrava do meu pai uma perfeição maior do que ele foi capaz de me dar. Mas, simultaneamente, eu era ingrato de não ver tantas coisas boas que ele fez, tantos sacrifícios, como diz aqui o texto de André Luiz. Eu nunca avaliei os sacrifícios e a generosidade dos meus pais. E eu, de alguma forma, pude perceber isso também. E eu, ainda em vida, consegui beijar os pés do meu pai. Talvez um pouco tarde. Mas ainda consegui reconhecer isto. Se eu tivesse reconhecido antes, talvez, né, eu teria sido até mais feliz com ele. Então, isso é uma coisa que vai bater na nossa consciência. E antes que batar mais, nós vamos fazer um intervalo agora, né? Sim. Gente, intervalinho, já já nós voltamos para continuar o nosso papo. Olá, você que está aí. Passei aqui para lembrar, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever
a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Olá, queridos amigos, vamos lembrando do 16º Encontro Amigos da Boa Nova, 21 de abril, esse evento tradicional já aqui, né, nas atividades da Fundação Espírita André Luiz. E neste evento nós teremos a presença dos queridos palestrantes Alberto Almeida, Manolo Quezada e Aldenis Leite, além de debates com outros comunicadores, André Marouço, Wildo Rosa, Deusa Samu e Delmar Franco. Participações artísticas da querida Paula Zampi e da dupla Ricardo e Eduardo. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial. Então ligue, participe, uma grande festa, um meio de você também cooperar com as atividades aqui da Fundação Espírita André Luiz. Para você adquirir o seu ingresso e ter mais informações, você pode ligar no telefone aqui de São Paulo, 11 2458 3214 2456 7109 2458 3214 e 2456 7109. Muitas mensagens aqui, né, pelo Facebook, muita gente mandando seu recadinho, sua participação. Quero registrar aqui, com um carinho especial, a nossa querida Elizabeth Lacerda, cantora, talentosa, compositora, que tem feito um maravilhoso trabalho no meio espírita, está aqui nos dando a honra da sua audiência. Obrigado, Elizabeth, que seu trabalho prossiga firme, tão bonito como tem sido, viu? Um abraço para o esposo também, querido. Tem mais participações aí, Cristina? Muitas, De Luca. Pelo WhatsApp também. Vamos falar do pessoal do WhatsApp, senão eles ficam bravos. A dona Egídia, lá da Penha, sempre carinhosa, te parabenizando pela escolha, né, do livro de hoje, o Nosso Lar, falando aqui, né, da vida espiritual no nosso lar. A Ângela Potti, lá de Colinas, no Rio Grande do Sul, também pelo WhatsApp. E pelo Facebook, né, várias manifestações. A Márcia Fonseca também fazendo um comentário sobre a lição de hoje, dizendo que o filho não gosta dela, a trata mal
e que ela pede, né, tomara que ele desperte aqui e não só depois que desencarnar. Olha, o importante, Márcia, né? Embora o seu coração possa estar doendo apertado, o importante é que você ame o seu filho e trate bem ele. Né? Porque talvez essa conduta é que tenha faltado numa outra experiência que vocês tiveram juntos. Né? Talvez por isso o filho arredio, talvez por isso o filho distante, né? Ele está tentando sentir, né, a profundidade de um amor que ainda ele não se convenceu. Então, persista no amor, como diz Madre Teresa de Calcutá, ame até doer. E é isso que importa, né? Você ter amado e não tanto ele ter reconhecido o seu amor. Mais cedo ou mais tarde ele vai fazer isto. Mas você precisa continuar amando e não ficar esperando tanta retribuição dele. Um abraço carinhoso também ao Assir Silveira, de Poços de Caldas, Lázara Maria Coelho, de Goiânia, Dani Sperber, de Itajaí, Santa Catarina, a Terezinha Manso, do Grupo Esperança, que está aqui sintonizada com a gente, Fernanda Mulim, de Brasília, Francisco Santos, de Saquarema, Rio de Janeiro, Ione Machado Gandra, ela não diz de onde é, Ismael Batista, de Guaxupé, Minas Gerais, e a Carmen Estrela Margite também, que faz um comentário. É com grande alegria que recebemos vocês todas as terças-feiras em nosso lar. Um grande abraço a todos esses ouvintes, ao Ismael Batista também, que faz um grande trabalho de divulgação do Espiritismo. Receba o nosso abraço, viu, Ismael? Força na tua caminhada. E nos sentimos muito honrados também com a sua audiência. Agora vamos à agenda da semana, não é, Deluca? Dia 21 de fevereiro, quarta-feira, amanhã. Portanto, amanhã, Deluca estará lá no Grupo Espírita Esperança, na rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo, próximo à estação Vila Matilde do metrô, às 20h30. Então, amanhã, aguardamos vocês lá no Grupo Esperança com palestra do José Carlos De Luca, às 20h30. E no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, às 10h da manhã, De Luca estará aqui em Santana, na Fraternidade Pax Universal. Fica na Avenida Brasleme, 1373, em Santana, às 10h da manhã. Perdeu alguma informação? Quer saber das palestras, dos eventos do Grupo Esperança? Liga lá para Maria José no telefone 994120609, horário comercial. Ou então, através do site do Deluca, você também fica sabendo de tudo, que é o www.jcdeluca, o Luca com 2cs.com.br. E também quero divulgar aqui o canal do YouTube do Deluca, onde você vai encontrar muitas palestras, orações, mensagens de otimismo. Esse canal é do YouTube, você acesse lá e é importante você se inscrever, tá bom? Contamos com vocês. Vamos prosseguir aqui com nosso lar. Vamos analisar aqui esse testemunho do André Luiz. Ele fala dos pais, que ele nunca agradeceu, nunca avaliou, né, a generosidade e o sacrifício dos pais. Aí ele vem falar do quê? Vem falar de esposas e filhos. E ele diz assim: tive esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Olha que confissão pós-mortem. Tive esposa e filhos que prendera, ele prendeu ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Pergunto, André Luiz vivia feliz em família? O que vocês acham? Não é possível que a gente extrair que ele tivesse uma vida familiar boa. O que é que denota aqui? Né? O egoísmo, que ele diz assim, fui egoísta,
eu prendi, né, a minha esposa e os meus filhos. Eu fui egoísta, eu fui, que nós podemos aqui, ferozmente, quer dizer, ele foi quase que um animal em casa. Imagine, prendera ferozmente. Quer dizer, enjaulava todo mundo em casa. Não deixava que cada um pudesse expressar a sua individualidade, seguisse o seu sonho, pensasse diferente, sentisse diferente dele. Não. Tinha que ser tudo como ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria e como ele queria. E os outros tinham que obedecê-lo. E isto pesa na consciência dele. Ele acorda do outro lado e fala assim, nossa, olha o que eu fiz. O que eu fui no mundo, o que eu fui para minha família. E é óbvio, quando a gente escuta isto, além de lamentar André Luiz, a gente precisa olhar para nós. E falar assim, de que forma talvez eu, em alguma medida também, estou tendo um comportamento de prender as pessoas no meu lar, né? Não, eu não deixo você fazer isto, eu não deixo você fazer aquilo. Eu vejo tanta mulher que vai escondida no centro espírita, porque se o marido souber, ele não deixa. Eu fico pensando que esse marido tem uma chave que ele põe a mulher na jaula e solta quando ele quer. Com que direito nós agimos dessa forma? De não permitir que a pessoa realize um desejo, uma vontade que é perfeitamente legítima, natural, uma aspiração religiosa, ou uma aspiração artística, educacional. Somos donos das pessoas. André Luiz se sentia dono, porque ele falava que ele prendia. Então, se ele prendia, ele era o dono, né? Até que ponto a gente se sente dono de alguém? É melhor que a gente se acostume com a ideia que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Não somos donos. Nós somos companheiros de uma viagem. Apenas isto. Não é? E isto o André Luiz vai tocar nesse assunto. O que mais que ele diz assim? Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Fechei o lar a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, qual é a outra reflexão que ele percebe lá do outro lado? A família biológica é importante, mas não é tudo. E a consciência dele acusou. Falou, olha, você viveu ali, né? Você teve uma vida familiar, você foi médico, você teve um rendimento que lhe deu uma vida, né, razoável. Você tivera pais que lhe propiciaram o estudo, o crescimento, mas você esqueceu da família humana. E olha que coisa engraçada, que coincidência, né? Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Então é possível que pessoas que bateram na porta dele pedindo um prato de comida, ele nem abriu.
É possível que muitas pessoas que precisavam dele, ele Que ele era médico, né? não socorreu. Né? E ele fala que ele fechou todas as portas aos que palmilhavam o deserto da angústia. Onde é que ele acorda no mundo espiritual? Acorda no deserto. Acorda no deserto. Sentindo fome, sede, doente, não tinha onde tomar banho. A água, ele tinha que tomar água de poça d'água, de chuva. Engraçado, vocês percebem, gente? Quer dizer, o deserto que ele aqui promoveu foi o deserto que ele encontrou. Vale dizer, a vida que eu levo aqui é a vida que eu vou ter lá. É a vida que eu levo para lá. Se ele tivesse aberto a família dele, né, a portas maiores, acolhendo esses irmãos do deserto, André Luiz encontraria no mundo espiritual, logo que ao despertar, ele acordaria lá, numa situação espiritual melhor. Mas ele passa em torno de 8 anos nessa região. Sentindo na própria pele aquilo que ele, de alguma forma, viveu na Terra. Ele diz que ele foi surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ou seja, ele viveu pensando só nele, pensando só no bem-estar da família dele. Né? Viver apenas pelo seu bem-estar. Ele diz assim: eu vivi o desejo incontido de bem-estar. É errado trabalhar pelo seu bem-estar? Não, de forma alguma. É um direito legítimo. O problema dele foi o quê? Ele pensou no bem-estar exclusivo dele, da família, mulher e filhos. O resto que se exploda. O resto que se dane. Ele esqueceu deveres de fraternidade. Fraternidade, fratelli, quer dizer que as pessoas são nossas irmãs. Por isso que ele não acorda entre irmãos. Ele acorda lá com gente igual a ele, insensível, gente briguenta, pessoal de confusão, pessoal que xingava ele. É a vida que ele tinha aqui, né? E aí, gente? Tá doendo muito ou não? Tem alguma participação aí de ouvir? Muitas participações. A Neuza de Mogi, sempre presente também. O Abrão Salomão. A Marina Fátima Piqueira Sonagéria, ela diz: amo suas reflexões. Ontem li no Evangelho no Lar um capítulo do livro O Jardim da Minha Vida. Gratidão. Ela é lá da Moca. E também tem o João Narciso da Rocha, que ele está dizendo que foi uma excelente escolha você estar falando do livro Nosso Lar hoje. E ele é de Parnaíba, Piauí. Que bom. Muito obrigado pela audiência, Pessoal, viu? Tudo ligadinho. Nós podemos aqui pensar o seguinte: André Luiz cuidou bem do jardim da vida dele? Ele esqueceu que no jardim da vida dele tem outras flores. Deus planta outras flores no nosso jardim. Não é? Então, ele pensou no exclusivo bem-estar. Ele foi extremamente egoísta, né?
e incidiu naquele característica comum nossa aqui na Terra, que é o egoísmo, que ainda tanto mal nos faz. Porque se a gente for olhar bem, o André Luiz foi feliz? Não foi. Como é que ele poderia viver feliz naquele lar onde ele era o dono e as pessoas eram escravas dele? Tinha felicidade nesse lar? Tinha nada. O pessoal tinha medo dele. Mas amor, acho que foi difícil, né? Amor, acho que foi difícil. Falando em amor, De Luca, aquela mãe que disse que o filho a maltrata, ela respondeu aqui dizendo, a Márcia Almeida Fonseca, ela dizendo que eu amo sim, De Luca, faço tudo por ele com amor e sempre estou em oração por ele. Graças a Deus. Está fazendo a sua parte, viu, querida? Isso que é o importante, né? Então, no tópico final, a gente volta aqui, aquele apelo que o André Luiz faz para nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? E aqui eu fico pensando no que André Luiz quis acentuar, né? Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura, o caminho que ele encontrou lá depois do outro lado? Com o quê? Com o preparo dos campos interiores do coração. Ou seja, o campo interior do sentimento. O André Luiz, em termos de sentimento, ele ficou devendo, ficou faltando. Foi um homem inteligente, indiscutivelmente. Foi um bom médico, né? Um cientista, não há dúvida. Mas no campo do sentimento, ele foi vamos assim dizer, o terreno onde ele escorregou. E óbvio, onde todos nós estamos escorregando também. A Nica Neves está dizendo que ela está arrepiada com as suas palavras. Então nós precisamos pensar, gente, como é que estão os meus sentimentos? Como é que eu estou cuidando dos meus sentimentos? Será que eu continuo muito egoísta, muito feroz, muito possessivo, muito ciumento, muito briguento, muito encrenqueiro, muito individualista, muito materialista? Porque isso não vai só me prejudicar quando eu sair aqui da Terra. Isso já está tornando minha vida aqui, não está tornando minha vida uma vida legal. Pode perguntar para a sua família. Pode olhar, se você chega em casa, as pessoas esboçam um sorriso de alegria, ou elas começam a entrar no quarto, começam a fugir da gente, todo mundo quieto, tem um silêncio sepulcral dentro de casa, ninguém fala, porque todo mundo tem medo de você, né? Tem medo de que a gente vai explodir, tem medo que a gente vai xingar, tem medo que a gente vai brigar, tem medo que a gente vai encrencar. E olhem, essas pessoas estão levando o nosso nome lá para o Santo Espírito. Para ver se a gente melhora um pouquinho. Trabalhar o campo do nosso sentimento. Então não adianta, sabe, trabalhar apenas a questão, né, intelectual. Eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso ser isso e aquilo, eu preciso cuidar mais dos meus pensamentos, eu preciso mais de pensamento positivo. Eu diria hoje, a gente precisa mais de sentimento positivo. A gente precisa de mais humildade, né? Para saber que nós somos iguais a todo mundo, com virtudes, é claro, mas também com muitos pontos ainda fracos que precisam melhorar. Isso nos induz a ter mais paciência com os outros, mais tolerância, tanto quanto os outros precisam ser tolerantes com a gente. E amar mais, essa é a grande verdade. Né? André Luiz praticamente não amou. O amor dele não saiu, talvez, alguns centímetros dentro da casa dele. Nosso amor precisa ser um pouco maior do que isto, para que a gente possa, né, nesse progresso da vida. Bem, chegamos ao fim. Teremos muito mais a dizer, mas está aqui algumas reflexões. Nosso lar,
publicação da Federação Espírita Brasileira, vamos ler, vamos divulgar isso no nosso centro espírita, vamos fazer cursos para estudar essa obra maravilhosa de Chico Xavier, né? Que o mundo está precisando de espiritualidade. E aqui é uma espiritualidade que independe de religião. Independe de religião. É espiritualidade pura. Valores éticos, morais, que fazem um homem ser feliz. Vamos embora. Está na hora, né? Cristina, suas despedidas. Um grande abraço a todos. Gente, um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.